Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia junto comigo. Livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, no verso de número 1. Apocalipse 2, e verso de número 1. Eu creio que você não está com dificuldade para encontrar, porque é o último livro da Bíblia. Mas, se tiver, o texto já está aqui atrás. Apocalipse capítulo 2 e verso de número 1. Escrito está assim o texto, igreja. Escreve ao anjo que está em Éfeso isto e diz: aquele que tem em sua mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que vocês não suportam os maus, e vocês põem à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, porque vocês acharam que eles são mentirosos. E sofrestes, e têm paciência, e trabalham pelo meu nome, e não se cansam. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caístes, arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Pois senão, em breve, eu virei a ti, e tirarei o teu lugar do meu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, os quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Graças a Deus. Não feche a sua Bíblia. Permaneça com ela aberta, para que você possa acompanhar toda a exposição do texto que lemos na noite de hoje. Pois bem, para guisa de introdução, primeiro eu gostaria de apresentar para a igreja o contexto em que nasce essa carta, a carta do Apocalipse. A carta que mais traz medo para muitos cristãos, que não querem estudá-la, não quer meditar sobre o que há contido nela. E a maioria se queixa e afirma que não estuda essa carta, que não quer ler essa carta, por conta de todas as calamidades que nela está registrada, que aguarda para ser desvendada, desvelada na terra dos homens. Mas o que muitos desconhecem é que quando o apóstolo João recebe estas revelações, em uma ilha vulcânica do mar Egeu chamada Ilha de Patmos, uma colônia prisional, ele escreve para uma igreja perseguida. E essa carta é uma carta de esperança, é uma carta para motivar uma igreja ou igrejas que passavam por este contexto. E é exatamente neste documento que nós veremos a vitória acachapante, gloriosa, retumbante, esmagadora de Jesus Cristo sobre todos os principados e potestades das trevas. Aqui relata a nossa vitória. Aqui relata a glória futura que nos aguarda. Então, para mim, é a carta da esperança. Apóstolo João,
longe da igreja que ele pastoreava e amava, um velho, com aproximadamente quase 100 anos de idade. Ele escreve esse documento por volta do ano de 94 a 96 da era cristã. Segundo a tradição da igreja, ele só está nessa ilha prisional porque tentaram matar o velho apóstolo, que nesse contexto era o último apóstolo de Cristo vivo. E não conseguindo lograr êxito, lançando ele dentro de um tacho de azeite fervente, que não surtiu efeito nenhum no corpo surrado do velho apóstolo, ele é enviado para essa ilha. E ali isolado, ele recebe a melhor visita que ele poderia receber. Ele ouve uma voz que fala com ele. Quando ele se vira para ver quem fala com ele, ele vê um semelhante a filho de homem, entre os 7 castiçais. Ele relata que cai como morto. Mas aquele que falava com ele foi até ele e disse para ele: não tenha medo, porque eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo para sempre. Amém. Tudo que vê escreve em livro, envia 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje justamente nós vamos se debruçar para a carta que Jesus Cristo enviou à igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, no contexto do primeiro século, era uma cidade importantíssima. Ela foi a capital das províncias romanas. Na cidade de Éfeso, tinha o porto mais importante da Ásia Menor. Uma cidade cosmopolita, onde havia homens de todos os países e nações circunvizinhas. Cidade de Éfeso ficava no que hoje nós chamamos de Turquia. A igreja nasce na cidade de Éfeso por volta do ano 50 da era cristã. Quando o apóstolo Paulo passa por ali e deixa um casal de judeus fugitivos de Roma, Priscila e Áquila, que por conta de um decreto de Cláudio, para perseguir cristãos e judeus, esse casal foge de Roma, encontra Paulo, se converte ao evangelho, e Paulo deixa esse casal em Éfeso, e ali nasce uma igreja. Éfeso não era só uma cidade importantíssima. Éfeso vira um centro missionário na Ásia Menor. É da cidade de Éfeso que saem cristãos para fundar igreja de Esmirna, igreja de Tiatira, igreja de Pérgamo, igreja de Laodiceia. Era uma cidade, uma igreja que virou um polo de missões. Uma cidade conhecida pela idolatria. Nesta cidade tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo de uma deusa pagã chamada Diana dos Efésios. É nesse cenário que nasce essa igreja. Uma cidade tão importante que o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem, fica lá por mais de 2 anos, ensinando e pregando o evangelho. E quando ele vai continuar as suas missões, ele deixa Timóteo como pastor dessa igreja. Uma igreja conhecida pelo seu amor ao próximo, ao evangelho, uma igreja missionária que enviava pessoas para fundar novas igrejas. Segundo alguns estudiosos, apóstolo João, mesmo que está escrevendo essa carta, ele foi também pastor na cidade de Éfeso. E seria nesta cidade, por volta do ano 60 ao ano 70 da era cristã, que ele escreve as suas primeiras 3 cartas, e também o seu evangelho, até ele ser preso na ilha de Patmos e voltar para morrer na cidade de Éfeso, ou Esmirna. Este é o cenário da cidade de Éfeso. Este é o cenário em que João escreve essa carta. Mas, passado aproximadamente 40 anos que a igreja foi fundada, 40 anos que Priscila e Áquila esteve lá, 40 anos que Paulo pastoreou essa igreja, Jesus Cristo faz um diagnóstico e traz o diagnóstico para João e manda João enviar essa carta para a igreja, porque agora nós temos uma segunda geração de crentes nesta igreja.
E confira comigo o verso de número 1, após o diagnóstico, o que Jesus Cristo nos ensina. Jesus Cristo, Ele afirma que Ele anda no meio da igreja. Quando nós se reunimos em um templo para cultuar a Deus, você não vem aqui para ver um homem apenas pregar. Você não vem aqui para ver um grupo cantar super bem. Você não vem aqui apenas para bater um cartão, um ponto, um lugar de passeio. Você vem aqui porque dentro do seu intelectual você sabe que Jesus Cristo está entre nós. Ele é o Senhor que está e anda no meio da sua igreja. Essa verdade salta do texto aos nossos olhos. Como se não bastasse, Ele não só anda e está no nosso meio. Ele diz que Ele segura na sua destra, mão direita, a tua igreja. Esse segurar não é apenas apalpar, é segurar com a mão fechada. E o mais curioso, que o mesmo apóstolo que escreve esse texto, que Jesus segura a sua igreja, ou seja, segura você que é a igreja, nas mãos dele. É ele que no Evangelho de João capítulo 10, escreve que Jesus, Ele é o bom pastor, que dá a vida eterna para as suas ovelhas, e Ele segura ela nas suas mãos, e ninguém tem o poder de arrebatar essas ovelhas das mãos de Jesus. Além de Ele nos confortar que está conosco, que anda no nosso meio, Ele ainda conforta que você está seguro nas mãos dEle. Aqui tem uma segurança da salvação indizível. Você precisa entender como salvo em Cristo Jesus que você é. Que ninguém tem o poder de ir nos braços de Cristo e arrancar você de lá. Amém. Glória a Deus. O apóstolo diz que a altura não te separa do amor de Deus. A profundidade, o inferno, ninguém poderá te separar do amor de Deus. Você, como salvo em Cristo Jesus, precisa ter essa convicção e entender que ninguém te arranca dos braços de Cristo. Essa é a certeza, a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre isso que eu estou te pregando agora. Alguém aqui tem convicção e acredita que vai ser salvo pela força da sua mão? Tem alguém no meio que tem coragem de levantar a mão? Você acha mesmo que a sua salvação é sustentada nas palmas das suas mãos? Se assim fosse, quem aqui salvaria? Quem teria o poder de sustentar a salvação na palma da mão? Tem alguém que consegue? Você está segura nas mãos de Cristo. É Ele que te chamou, é Ele que te salvou, é Ele que te sustenta. Olha o que Paulo diz: aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para concluir até aquele grande dia. É Ele que te chamou, é Ele que te justificou, é Ele que te salvou e é Ele que te segura na palma das mãos dEle. Então, pelo amor de Deus, pare de acordar no céu e dormir no inferno. Ficar duvidando da sua salvação. Você é salvo em Cristo Jesus. Com isso, eu não abro um precedente que você deva viver uma vida à vontade com o pecado, lá vão ter, de forma alguma. A maior evidência que você é um salvo seguro nas mãos de Cristo são as facetas que o fruto do Espírito opera na sua vida. E um dos frutos é domínio próprio. O que isso quer dizer? Você não vive na prática do pecado. Esse é o maior sinal que você é um salvo. Essa é a segurança da salvação. Ele anda no nosso meio. Ele nos segura em suas mãos. No verso de número 2, Jesus Cristo diz que Ele é aquele que conhece as nossas obras. Isso aqui é maravilhoso. No meio da igreja há inúmeros tipos de pessoas que trabalham em prol do reino. Paulo fala sobre isso, que alguns pregavam para a vanglória, outros para disputar, outros para a glória e o progresso do evangelho e do reino de Deus. E nós achamos de tudo no meio da igreja. Pessoas que querem cargos para se promover, para aparecer. Mas também nós achamos pessoas que querem exercer o ministério santo, desejam o episcopado e boa obra desejam, e querem fazer para amor e progresso do evangelho. Deus sabe qual é a intenção do seu coração em trabalhar no reino. E há pessoas que ficam frustradas, porque às vezes não tem um reconhecimento humano pelo que ele ou ela faz em prol do reino de Deus. Isso gera uma frustração. Fique tranquilo,
ainda que ninguém saiba o que você faz em prol do reino, Jesus conhece as suas obras. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe as suas motivações. Mas o fato dele conhecer as minhas obras de justiça em prol do reino, não condiz também que ele não conhece as minhas obras de injustiça. Aquilo que o pastor não viu, Jesus viu. Aquilo que a esposa não vê, Jesus vê. Aquilo que o marido não vê, Jesus vê. Aquilo que o pai não viu, Jesus viu. Porque Ele conhece as nossas obras. Ele anda no meio da igreja. Ele sustenta a igreja nas suas mãos. Ele conhece as nossas obras. E agora ele traz um elogio para essa igreja. Uma igreja que não aceitava falsos ensinos, falsas doutrinas. Uma igreja que vivia na ortodoxia da palavra e não aceitava o sincretismo religioso. Uma igreja sadia na doutrina. Um povo bereano. Quem eram os bereanos? Paulo pregava e eles consultavam se a pregação de Paulo estava de acordo com o que eles tinham de Bíblia, o Velho Testamento. Por isso que é muito bom, e é um conselho bem legal, você acompanhar sempre as exposições dos pregadores, não com desconfiança, mas para ver se é bíblico que ele está pregando. Consulte na Escritura se aquilo que ele está afirmando tem base bíblica. Se está dentro dos preceitos da fé dos apóstolos, do que Jesus nos ensinou. Porque esta igreja fazia isso, colocava a prova. Colocar a prova é sentar e conversar. Explica para mim, prova para mim, está na Bíblia? Legal, é de Deus. Está tudo errado. Não te aceito, falso profeta. O texto diz que eles colocavam a prova. O que é colocar a prova? É fazer o teste. Cristãos bereianos. Cristãos bereianos. E hoje, por conta do avanço da internet, que não é maldição, é uma bênção quando bem usada, e também serve para o progresso do evangelho, você ouve de tudo. Você ouve de tudo que você pode imaginar. Tem gente pregando aí que Eva teve relação sexual com serpente, que era o diabo. Bizarrices e mais bizarrices. E tem gente que acredita nisso. Se você não conhecer de Escritura, você pode ser engambelado pelos falsos profetas e falsos mestres. Uma igreja que recebe um elogio legal, 10. Uma igreja que colocava os falsos apóstolos e pregadores à prova, fazia o teste. E eles rejeitavam, conheciam falso profeta, falso senador, para longe de nós. Aqui, trazendo para os dias de hoje, aqui dá a entender que eles não aceitavam pedrinha ungida, lencinho consagrado, sabonete consagrado. Não, essas maracutaias vai tudo para lá, tem nada a ver com o evangelho. E eu já conheci crente de igreja ortodoxa que vai atrás do sabonetinho ungido, que vai atrás da vassoura consagrada. Sai dessa, pelo amor de Deus. Se o nome de Jesus não for suficiente, e Ele é suficiente, o que você precisa mais? É o nome de Jesus e ponto final. Isso daí é para assaltar você, são picaretas. São picaretas que não tem coragem de meter um cano na cara de ninguém, põe uma arma põe uma Bíblia debaixo do braço, sai para assaltar o povo de Deus. Eles colocavam à prova os falsos mestres, apóstolos e profetas. Eles resistiam aos falsos ensinos. Uma igreja que tinha paciência e sabia suportar as provações e perseguições. Olha que extraordinário. Um ponto que todo mundo tem dificuldade, eles eram 10. Tinha paciência quando estava sendo provado. Tinha paciência quando estava sendo perseguido. É Jesus que está falando. É Jesus que está trazendo uma qualidade desses crentes. É fácil passar pela perseguição e pela prova? Não é. Você consegue ter paciência dentro dessas circunstâncias? É difícil. Você quer sair logo dela. Você não vê a hora de tudo isso passar. E nos falta paciência, mas essa igreja tinha paciência. Imagina você viver num contexto de idolatria. O pescoço podia rolar. Porque quem está sentado lá são imperadores que, na sua maioria, nesse contexto, perseguiam os cristãos, perseguiam a igreja. O imperador, nesse contexto, queria adoração. A cidade de Éfeso, no contexto domiciano, que é da época de João, mandou construir um templo para cultuar ele vivo, como o Senhor e Deus. Éfeso foi uma das que saiu na frente, construiu um templo, e ela ganha também o título de cidade-templo. E lá um monte de cristão que não ia para esses cultos, que batia de frente, o pescoço rolava, tinha perseguição, tinha aprovação, mas eles tinham paciência e continuavam fiel. Resistiu aos falsos mestres, tinha uma boa teologia, tinha paciência, suportava a perseguição, suportava provações. Mas analise comigo o verso de número 4.
Porém, eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Uma igreja boa, uma igreja séria, uma igreja que tinha uma teologia ortodoxa, mas eles tinham deixado o primeiro amor. E aqui os teólogos se desdobram para tentar entender o que seria essa expressão de Jesus acusar essa igreja. O leque é muito grande, o que seria deixar o primeiro amor? E muitos, além de caminhar para um ponto decisivo, que eles haviam perdido aquele fervor inicial de fazer missões, já que foi um polo missionário, que através daqui nasceu as igrejas da Ásia Menor, as demais igrejas do Apocalipse. Talvez eles tinham se estagnado. Uma igreja viva é uma igreja em expansão e crescimento. E lembre-se que quem gera ovelha é ovelha. Uma igreja viva é uma igreja em expansão, em constante crescimento e crescimento. Crescimento sadio. Grandes teólogos comentaram sobre o que podia acontecer aqui. Jonathan Edwards chegou a afirmar, comentando sobre esse texto, que talvez o primeiro amor que Jesus faz menção aqui seria perder aquele brilho nos olhos e o fogo no coração de quando você se converte, você quer a presença de Deus, você ora muito. Trazendo para o dia de hoje, você não perde um culto. É campanha em cima de campanha, é jejum em cima de jejum. Vai orar no monte, vai orar na praça, vai orar para tudo quanto é lado. E isso é bom, isso é legal, isso é 10. Você está no primeiro amor, você está no vigor. Você quer Deus, você exala Deus, você respira Deus. Vai trabalhar orando em espírito, volta orando em espírito. A todo momento quer comunhão com Deus. Mas com o passar do tempo, isso vai se apagando, isso vai se esfriando. E muitos estão no piloto automático. Virou uma rotina. Hoje é domingo. Vou dar um rolê na igreja. Pegar minha roupa de culto. Logo depois eu vou para a lanchonete lá e já era. Já não vem mais com aquele fervor no coração. E aquela expectativa de Deus vai falar comigo. Hoje Ele tem uma resposta para a minha alma. Hoje Ele pode mudar essa situação. Hoje Ele vai salvar almas. E essa é uma realidade que alcança a igreja de hoje. O diagnóstico das igrejas do Apocalipse é um reflexo também da igreja atual. Problemas que aconteciam lá nos perseguem até hoje. A mornidão espiritual. E perder o primeiro amor no aspecto tanto de fazer missões, como para com as coisas de Deus, para com o reino, para com o evangelho, para com a família. Você falou para sua esposa que você ama ela hoje? Você falou para o seu marido que você ama ele hoje? Você falou para o seu filho que você ama ele? Qual foi a última vez que você falou para o seu filho? Qual foi a última vez, filho, que você olhou para o seu pai e para a sua mãe e falou assim: eu amo vocês? Lembrem-se de onde vocês caíram. Vocês perderam o primeiro amor. Quando namorava era bom, não era? Queria estar toda hora junto. Deixava na casa, chegava em casa lá, já tinha 10 mensagens no celular. E agora? Perdeu o primeiro amor? Lembre-se que você que é casado, o namoro continua. Lembrem-se aonde vocês caíram. Eu tenho algo contra vocês. Perderam o primeiro amor. Abre o leque. Família, igreja, relacionamento, ministério, obra de Deus. O fervor tem que queimar no nosso coração. O brilho não pode se apagar dos nossos olhos. O nosso trabalho é em prol do reino e para a obra de Deus. Nós não fazemos obras para homens. A obra é para Deus. É para o reino de Deus. É para a igreja de Deus. Eu gosto muito de uma comparação que John Wesley faz com pregação. Com pregação. Mas eu acho que cabe com essa comparação. Ele falou o seguinte:
Ou você coloque fogo no seu sermão, pregar com amor, com vigor, como se fosse a última mensagem da sua vida. Ou você pega esse sermão e joga ele no fogo. Não prega ele. Se não for para fazer com amor, com brilho nos olhos, não faça. Nós todos precisamos voltar ao primeiro amor em todos os aspectos das nossas vidas. Não é só religioso não, é no matrimônio, é com a família, é em todos os aspectos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Ele anda no meio da igreja. Ele nos sustenta nas suas mãos e nela estamos seguros. A igreja precisa estar atenta e não aceitar falsos ensinos, falsos mestres, falsas doutrinas. A igreja tem que aprender a ter paciência, suportar provações e perseguições. E a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Sair do piloto automático, sair da mornidão, sair da mesmice e voltar como que era no momento da sua conversão. Note comigo. O verso de número 6. Mas antes de você notar esse verso, Jesus Cristo afirma que se não voltar ao primeiro amor, nós teremos um encontro de juízo com Ele. Ele vem com juízo. Nós não podemos se esquecer. Jesus, Ele afirmou: saberão que são meus discípulos se amardes uns aos outros. Se eu não te amar, meu irmão, eu não vivo o evangelho. Eu sei que é difícil nós se suportar. Paulo fala sobre isso. Suportem uns aos outros. Eu sei que eu sou difícil. Eu sou cheio de falha. Eu sou pecador. Eu sou miserável. Eu me coloco como o mais pobre pecador de vocês. Mas é um mandamento. Você me amar e eu te amar. Mesmo com todas as nossas dificuldades. É mandamento, não é escolha, é ordenança. Não é talvez, é para amar. Eu tenho dificuldade, me desculpa. Reveja os seus princípios cristãos. Se o Espírito Santo de Deus habita em ti, você não tem dificuldade de amar, você vai amar. Senão você vai se encontrar com o juízo de Deus. Mas analise comigo o verso de número 6. Veja mais uma vez a ortodoxia que esta igreja vivia e por onde ela andava. Vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas. E eu estou feliz por isso, porque eu também aborreço eles. E aqui mais uma vez o pau quebra. Quem é esse grupo nicolaítas? Algumas possibilidades. Que esse grupo surgiu através de um diácono, citado em Atos 6, verso 5. Que trouxe uma doutrina, um ensinamento meio mesclado com a ideia de Platão, que a matéria é má, esse corpo é podre, mas o seu espírito é 10, é top, está limpinho. Então tudo que você fizer de promiscuidade, vai embora, porque o corpo é a prisão do espírito. Quando você sai, é como se você saísse de um casulo, então você pode fazer o que você quiser. Outros já pensam que a palavra nicolaítas do grego traz a ideia de povo e conquista. Eram falsos mestres que conquistavam pessoas, conquistavam povos dentro da igreja e trazia para suas doutrinas heréticas. Prostituição, tudo estava ligado à promiscuidade. Para resumir, a ideia dos nicolaítas era mais ou menos essa daqui, ó, presta atenção. Essa estrutura aqui ela é má, ela é corrupta. Não tem como viver sem pecar. Para que se cumpra o texto em nossa vida, onde habitou o pecado, superabundou a graça, peque e peque muito. Porque quanto mais você pecar, mais graça de Deus virá na sua vida. Parece uma verdade, mas é mentira. Isso é uma mentira grotesca, isso se chama sofisma, uma mentira enrustida de verdade. Apóstolo Paulo combateu isso. Nascidos de Deus, permaneceremos no pecado? De forma alguma. O mesmo João, ele nos ensinou que aqueles que são filhos de Deus não permanecem na prática do pecado. Os dias de hoje, o que chega mais perto da doutrina dos nicolaítas é a tal da hipergraça. Hipergraça. Como Cristo morreu por todos os seus pecados, viva uma vida à vontade, nem peça perdão. Heresia miserável e maldita.
Jesus Cristo pregou arrependimento. João Batista, que antecedeu ele, pregou arrependimento. Os apóstolos pregou: se arrependam. Os pais da igreja: se arrependam. Os grandes pregam: se arrependam. E o que nós vamos pregar? Se arrependam. Arrependimento é diário, reconhecer nossas falhas, os nossos erros. E eles reprovaram esse ensino, não aceitaram essa heresia. E isso deve ser combatido nos dias de hoje também. Não devemos aceitar essa heresia maldita. Que eu acho extraordinário. Jesus começa falando que anda no meio da igreja. Ele afirma que segura os salvos nas suas mãos. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe quando nós lutamos contra as heresias e não aceitamos falsos ensinos. Ele sabe aonde caímos e mostra para nós que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Mesmo assim, Ele sabe que nós temos lutado mais uma vez contra falsas heresias. E Ele disse: se nós não voltarmos ao primeiro amor, se teremos um encontro com o juízo dEle. E como que Ele termina dizendo? Para aqueles que se arrependem: há o que vencer. Olha a expressão: há o que vencer. Não é o que começa e dá alguns passos e desiste. Há o que vencer. Não é o que vai até a metade e pensa em desistir. É ao que vencer. É aquele que vai lutando. Tem quedas às vezes porque somos falhos, miseráveis, mas levanta com a graça de Deus, levanta com o auxílio do Espírito, bate a poeira, continua caminhando porque entende que está nos braços de Cristo, mas vai até o fim. O que está prometido para esses que vão vencer? Comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, que está no final desse livro, Apocalipse capítulo 22. Cristo, Ele afirma que anda na igreja, Cristo afirma que Ele sustenta a igreja, Cristo fala onde nós erramos e precisamos voltar a melhorar, manda se arrepender, e Ele termina afirmando que Ele há de voltar para buscar a sua igreja, para que você coma da árvore da vida no paraíso de Deus. É isso que Ele tem guardado para você que está nos braços e seguro nas mãos dEle. Mas, irmão Wesley, está parecendo um paradoxo a sua pregação. Se eu estou na mão de Cristo, como eu posso estar vivendo longe do primeiro amor? É simples. Povo de Deus, mesmo andando em maus caminhos, não deixa de ser povo de Deus. Prova para mim, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, mesmo sendo povo de Deus, você pode andar até por maus caminhos. Mas a grande diferença é que esse Deus que te chamou com a graça e amor inexplicável, Ele te traz novamente para a sua doce graça. Por isso que Ele adverte, por isso que Ele fala: arrependa-te, lembre-te de onde caiu e volte ao primeiro amor. O maior mandamento que está sobre a igreja de Cristo é amar o próximo, é amar o seu irmão, é amar aqueles que caminham com você, é amar o reino, é amar a obra, é amar o seu semelhante, porque nisso o mundo saberá que nós somos a igreja do Deus vivo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, de forma urgente. O amor de muitos se esfriarão no final dos tempos. E esses muitos engloba tanto o mundo descrente quanto crentes. Mas a igreja genuína sempre terá o amor pulsando em seu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você.